A graça e a paz. Em nosso curso básico de vida cristã, estamos no livro 7, Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne. Capítulo 1, a pré-existência de Cristo. Amados, no tópico 1, a pré-existência de Cristo, nós tratamos os seguintes assuntos. Quais as referências bíblicas que comprovam a natureza eterna de Cristo? E onde estão os trechos bíblicos que mostram que Cristo é igual a Deus? Amém? Então, hoje, no tópico 2, Cristo, Verbo eterno de Deus. Nós temos que entender o seguinte, amados, que por muitos séculos, os pais da igreja lutaram para entender quem é Jesus Cristo, como revelado nas Escrituras. Ele é Deus? Ele é homem de fato? Como Jesus pode ser tanto humano quanto divino, ou como divino? Como essas duas naturezas se relacionam na pessoa de Cristo Jesus? E hoje nós vamos tentar resolver essas perguntas, né? Então, em vários concílios ocorridos nesta época, a igreja chegou à conclusão que se tornara padrão para a fé cristã. Entenda que logo após o pecado entrar na raça humana, Deus prometeu que enviaria um redentor para desfazer a sua maldição. Toda a posterior história de Israel seria a história da preparação da nação para receber o seu ungido, o Messias. O Messias procedera da casa de Davi, segundo Isaías, no capítulo 11, no versículo 1, sendo do tronco de Jessé. Sua identidade como ser humano estaria além de qualquer dúvida. Lembrando, ele também seria legalmente o rei, por ser da descendência de Davi. Amém? Então, Jesus possuía todos os atributos da divindade, assim como todos os atributos da humanidade, mas cada uma das naturezas permaneciam distintas. Ok? Assim, vamos conhecer o Cristo, o Verbo eterno de Deus. Os primeiros 18 versículos do capítulo 1 do Evangelho de João apresentam a revelação de Cristo, o Verbo eterno de Deus. Tão magnífica que muitos estudiosos, amados, da Bíblia, decoram esse trecho inteiro. Tá? É João quem mais diretamente ataca toda e qualquer doutrina que tenta negar a divindade e a pré-existência de Deus. Então, vamos lá. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E nós podemos, talvez, começar nosso questionamento. O que é o Verbo? É a expressão ativa, auditiva de um pensamento ou propósito invisível. Então, através de palavras e ações, podemos compreender os pensamentos de outra pessoa. E é assim que Cristo, o Verbo divino, nos revela a mente de Deus Pai. João capítulo 1, verso 18. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Observe, nos diz aqui que ninguém jamais viu a Deus, mas Jesus, o unigênito que está no seio do Pai, sendo o Verbo de Deus, é quem nos revela a pessoa de Deus. Para evitar qualquer sombra de dúvida acerca da identidade de Cristo como sendo assim, o Verbo eterno de Deus, João fala claramente ao descrever a encarnação de Jesus. João capítulo 1, verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém? Então, a revelação de Deus mediante Cristo se expressa novamente, não para por aqui, nós podemos ir lá em Hebreus, nós já vimos, vamos repetir novamente, Hebreus, no capítulo 1, verso 3.
Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Amém? Amados, observe. Então, os primeiros aqui, como nós vimos, eu só citei alguns, mas os primeiros 18 versículos não somente comprovam a divindade e a preexistência de Deus, o Verbo de Deus, a preexistência de Cristo, o Verbo de Deus, como também revelam Cristo como o Criador, como a vida, como a luz, o unigênito do Pai, o doador de graça e verdade, e o revelador do Pai. Isso fica mais confirmado, assim, a eterna preexistência de Cristo. Antes de examinarmos o ato da criação, vejamos num texto no Antigo Testamento que se refere ao período antecedente àquele ato. Por exemplo, ali lá em Provérbios, no capítulo 8, versículo 22 e 23, declara: o Senhor me possuía no início da sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecido, desde o princípio, antes do começo da terra. Ok? Então, observe a expressão no Velho Testamento, né? E talvez poderia trazer uma cogitação. Quem personifica aqui a sabedoria de Deus? Então, sobre a inspiração divina, o apóstolo Paulo atribui esse título a Jesus Cristo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, verso 24. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Amém? Paulo é bem nítido isso aí. Então, Jesus mesmo também se refere àquele tempo, antes da criação, ao orar ao seu Pai, lá em João 17, versículo 5. E agora? Glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto a ti, antes que houvesse mundo. Amém? Então, havendo aí confirmado, assim, a eterna preexistência, poderíamos falar de outras referências? Poderíamos, mas só algumas para nós começarmos a termos essa visão. Então, Jesus antes da criação, né? Existia. Então, voltando ali, lá em João, no capítulo 1, verso 3, confirma: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada que foi feito se fez. Bem? Observe, amados. Tal fato não contradiz a declaração ali de Gênesis, no capítulo 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ponto. Pois já fica estabelecido que Cristo é Deus. Né? Ele é o poderoso Verbo de Deus. E em Colossenses, no capítulo 1, verso 16, lemos ainda acerca da criação. Lá diz assim: nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Amém? Mais uma referência, lá em Hebreus, no capítulo 1, versículo 1 e 2. Lemos que Deus, aí eu pulo para o versículo 2, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Dúvidas? Então, não esquece, se você tiver alguma dúvida, deixa ali nos comentários a sua pergunta para nós podermos estar
sanando todas as suas dúvidas, ok? Então, nosso Senhor não é somente o grande Criador, ele também é o fiel sustentador da vida e da criação em geral. Né? Lá em Colossenses, no capítulo 1, verso 17, diz: Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Tudo subsiste. Por esses poucos textos, amados, que nós falamos aqui, pode-se ver que a doutrina da cristologia, nós estamos estudando cristologia, né, reconhecendo a pessoa de Cristo, é amplamente declarada nas Escrituras. Então, através dos séculos, Satanás tem atacado esta doutrina, tanto de modo direto como indireto, servindo-se para isso de homens e mulheres que se julgam sábios demais, mas na realidade são tolos e acabam prestando serviços para o inimigo, ok? A rocha dos séculos, Jesus Cristo, permanece sereno, inabalável, enquanto seus adversários vão sucumbindo todos, a menos que voltem para ele, para que sejam salvos. Porque ele é a nossa única esperança, né? Então, observe, amado, talvez você possa pensar, mas eu aceitei Jesus Cristo como meu Salvador, e faz tempo que eu o sirvo, mas eu não sabia da preexistência nem da sua suprema importância. E talvez com isso você levante um questionamento. O conhecimento disso aumentará a minha intimidade com ele? Bom, em resposta, diríamos que a sua aceitação do mistério da preexistência de Cristo deve inspirar o seu coração a uma profunda adoração, assim, a tal maravilhosa ou a tal maravilhoso Salvador, né? Talvez você possa, nesse instante, louvar a Jesus por sua obra tão excelsa sobre a sua vida, a vida dos seus familiares. Sem dúvida, doravante vai louvá-lo com muito mais intensidade ainda, falando da grandeza que acaba de descobrir do Senhor. Amém? Então, a preexistência de Cristo, antes do seu advento no nosso reino humano, leva-nos a compreender melhor a inesgotável capacidade dele resolver qualquer problema da sua vida e de satisfazer todas as suas necessidades. Amém? De quem também poderíamos falar ali em Filipenses, no capítulo 1, verso 6, com tanta confiança, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Ok? Então, fala de Jesus Cristo, que sempre existiu e é o grande Criador de todas as coisas. Lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 3, diz: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Ok? E aqui a gente encerra essa aula de hoje, amados. Então, Jesus Cristo, ele é digno, não só digno, ele é merecedor da nossa completa confiança, pois ele é a ação de Deus. E todas as coisas subsistem por causa dele. Né? Nós citamos algumas referências, depois você repassa essas referências, aprofunda um pouco mais nelas, para você ter essa concepção. Se você tem um conhecimento mais profundo de Jesus Cristo, você pode ser uma melhor testemunha de Jesus Cristo. Ok? Então, na próxima aula, no capítulo 2, Cristo, no Antigo Testamento, tópico 1. Cristo revelado na
tipologia. E vamos responder algumas questões. Quais os eventos e instituições do Antigo Testamento que prefiguram Jesus Cristo? E quais os fatos do nascimento de Cristo com os respectivos profetas que os vaticinaram? Então, nós vamos ver essas profecias. Amém? Amados, não esqueçam de deixar o seu like, fazer os seus comentários, usar esse material como fonte de estudo e pregação para outras pessoas, tá? Porque é o que o Senhor espera de nós, que nós preguemos o evangelho a todas as criaturas. E como servos do Senhor, como dispenseiros dele, como embaixadores do reino, nós temos essa missão de falar do amor de Deus por todas as pessoas. E que elas também possam ter a oportunidade que nós tivemos de aceitar o Senhor Jesus como nosso Salvador. Amém? Que Deus abençoe e até a próxima aula.